Olá, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista, professor de iridologia e também nutricionista. Estou muito feliz por participar nesse processo, hoje apresentando algumas sugestões sobre como desintoxicar o fígado e as vias biliares. E é com muita alegria que eu quero compartilhar a minha experiência de quase 30 anos como terapeuta naturista. Eu quero te abordar um pouquinho sobre o processo que ocorre no fígado, um órgão extremamente importante na nossa saúde. E também quero te apresentar algumas sugestões, um protocolo no final para a limpeza do fígado e da vesícula biliar. Então, quero pedir licença para você, quero compartilhar uma tela, um PowerPoint, para seguir a nossa aula nesse projeto. Só um momento. Ok. Então, detox do fígado e da vesícula biliar, ok? Será um prazer muito grande poder repartir um pouquinho desse conhecimento. Fígado, o primeiro grande filtro de nosso corpo. No fígado processam-se muitas reações enzimáticas. No fígado processa-se, vamos dizer, o grande primeiro filtro de nosso corpo. No nosso fígado estão ali depositados as toxinas que muitas vezes ingerimos na alimentação, os remédios químicos que muitas vezes usamos primeiro passam pelo fígado, os hormônios, os anticoncepcionais, as drogas, as vacinas. Então, eu sempre brinco nas minhas palestras, é o primeiro grande apararraio que recebe o impacto direto. Uma professora de bioquímica na faculdade sempre dizia assim: quando você chegar a uma situação diagnóstica que você tentou de todas as formas encontrar a causa e não conseguiu, pode colocar a culpa no fígado. É bem provável que você acerte. Então, se nós soubermos cuidar do fígado, nutrir o fígado, desintoxicar o fígado e também a vesícula biliar, estamos tendo uma grande ferramenta de prevenção e cura de muitas enfermidades. Você já ouviu falar em esteatose hepática? Pois ela é o começo de tudo. O que é a esteatose hepática? É o acúmulo de gordura no fígado, que na maioria dos casos não dá sintoma nenhum na fase inicial. Muitas pessoas, mulheres muitas vezes, vão lá fazer um exame de imagem, abdômen total, e de repente o médico, o técnico lá passando na região do fígado, aqui acusou que você tem gordura no fígado, né? Que é a chamada esteatose hepática. Muito comum nas pessoas que ingerem álcool. Então, a esteatose hepática alcoólica. Nem vou me deter nesse assunto, porque não considero saudável as pessoas que têm um interesse em cuidar da sua saúde, geralmente têm essa consciência,
da importância de se abster do álcool, das bebidas alcoólicas, tá? O álcool vai lesando as células, os hepatócitos, e vai começando então a criar um quadro de gordura no fígado. Mas hoje está muito em alta a esteatose hepática não alcoólica. Olha só, esteatose hepática não alcoólica ou doença hepática não alcoólica. Isso está em alta. E como ocorre? É um processo evolutivo. Começa com a esteatose, a gordura no fígado, depois vai chegando a um quadro de porções do fígado vão se tornando endurecida, fibrosa, que é a fibrose hepática, que já é um passo para a cirrose hepática. E por fim, muitas vezes termina também em tumor, em câncer hepatocelular. Vivemos hoje numa era que eu chamo de carboidratolismo, excesso de carboidrato. E esse excesso de carboidrato, principalmente carboidrato simples, sem a presença das fibras e dos demais nutrientes, muito comum nos refinados, no açúcar, nos açucarados, nas bebidas doces, nos sucos, mesmo de frutas, adoçados, ou mesmo natural, esse consumo excessivo de sucos, mesmo naturais, isso vai provocando um quadro de acúmulo hepático. Começa a acontecer um excesso de gordura, porque o carboidrato, em excesso, ele vai ser guardado no fígado na forma de gordura. Parte da glicose vai rapidamente para o cérebro é ávido por glicose, parte dessa glicose vai para, então, os músculos, para os órgãos, para a produção de energia que você demanda, que você precisa, e o resto, vamos dizer, é guardado no fígado, primeiro na forma de glicogênio, mas que depois, em excesso, pode gerar gordura. E esta gordura, esta esteatose, como eu coloquei aqui, é o começo de tudo. Então você tem aí na imagem, né, uma demonstração microscópica de um fígado saudável, os hepatócitos normais, limpinhos. Aqui ao lado você já tem a demonstração da presença de gordura no fígado. Aqui uma evolução para um quadro de fibrose hepática. E aqui o grande avanço da cirrose hepática. Cirrose hepática é doença do bebum, é doença do alcoólatra. E eu não sou alcoólatra, eu nunca bebi álcool na vida. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu nunca coloquei álcool. Mas você não sabe que teu sistema digestório, muitas vezes, é um alambique, é um fabricador de cachaça, é um fabricador de álcool pelo excesso de carboidrato ou pelas misturas inconvenientes. A nutrição, por exemplo, não ensina o inconveniente, a contraindicação de você misturar doce com salgado numa mesma refeição, de você tomar líquidos na mesma refeição, de você misturar alimentos incompatíveis, como frutas doces, cítricas, hiperídricas, na mesma refeição salgada. Só que tudo isso vai causando uma fermentação interna, e esta fermentação leva à produção de acetonas, de ácido acético,
de álcool que vai ser guardado no fígado e vai gerar o quadro, então, de cirrose hepática. Como iridologista, o fígado é um ponto, vamos dizer assim, de referência na íris. No olho direito, principalmente, mas também temos sinais de fígado no olho esquerdo. Aqui eu quero mostrar essa imagem, por exemplo, de um olho direito com esse grande pigmento na área hepática. Esta pessoa veio por curiosidade. Aliás, eu estava dando aula numa turma de iridologia dentro de um outro curso, onde havia outras disciplinas. E metade da tarde, a outra turma, que estava na outra disciplina, o outro professor, deu o intervalo para o coffee break. Era hora de eu também dar o intervalo, mas eu atrasei-me um pouquinho mais, estendi uma explicação lá num quadro, e os alunos das outras turmas passavam pela frente da minha sala para ir até a sala do coffee break. E muitos tinham uma curiosidade muito grande pela iridologia. E aí, quando eu vi que todo mundo estava indo para o coffee break, eu fiz o fechamento e também dei o intervalo. E esta pessoa, aluna da outra turma, estava na porta, curiosa. E aí ela pediu licença, entrou na minha sala, os alunos saíram, eu fiquei sozinho. E ela veio conversar, perguntar alguma coisa sobre o olho, sobre íris. E o olho claro, eu olhei para os seus olhos e fiz um marketing, né? Eu disse, puxa, mas o seu olho é um olho interessante, um olho digno de uma fotografia bem tirada. E ela, por quê? Digo, tem sinais importantes que saltam à vista. Ela perguntou, esta mancha que eu tenho no olho, toda a vida tive. Mas, né? Tem que dar atenção, tem que dar atenção. E fui saindo junto com ela para a sala do café, do coffee break. Que na verdade não era café, era um lanche, né? Frutas. E ela saiu no meu pé, aí eu falei mais algumas coisas que a impressionou. Isso era um domingo à tarde. Na segunda-feira eu estava prestando atendimento de iridologia e ela então estava lá para uma avaliação. Marcou de última hora. Aí eu fotografei o seu olho, o olho direito, o olho esquerdo. E ela disse, uma professora, não sinto nada. Encaminhei ela, aconselhei ela a buscar um gastro e fazer um exame de imagem. Ela foi ao médico do convênio, insistiu, importunou até que o médico deu a requisição para um exame de imagem. E logo depois ela entra em contato comigo, contando o resultado. Aparecia então sinais de gordura no fígado, ela estava bem fortinha, e também um hemangioma, um sinal de um tumorzinho de vasos de sangue. Foi muito interessante essa experiência. Ela aderiu à proposta que eu dei para ela de tratamento. Lá na frente, ela veio a ter aula comigo. E ela, então, no primeiro dia de aula, se manifestou, foi a minha garota propaganda na sala de aula. 14 quilos, 12, 14 quilos a menos, não lembro. E ela disse, olha, professor, eu tenho uma novidade para lhe falar. Todas minhas irmãs, eu e juntamente com minhas irmãs, sofríamos de um problema de anemia crônica. Nunca o nosso hemograma acusa normalidade. Pela primeira vez depois desse tratamento de fígado, acusou então a hemoglobina normal. Eu limpei o fígado, tratei o fígado dela. Né? Então, aqui é uma área de fígado, aqui é outra área importante de fígado. Né? Muitas vezes, quando eu chego na pessoa, antes de olhar nos olhos, eu vejo, por exemplo, esse pterígio. Outros sinais amarelados na esclera. A esclera, em primeira mão, é uma exteriorização do fígado, bem como do sistema circulatório. Aí eu vejo o pterígio. Aí eu vou aqui para a área hepática.
Inclusive, aqui também acusa a área da vesícula biliar, esse sinal de abertura nesse colarete, tá? Mais um quadro de esteatose hepática, fígado gorduroso. Você já parou para pensar como se forma o cálculo vesical, o cálculo da vesícula biliar? Muita gente tem uma ideia de que a vesícula é que produz a bile. Não. A vesícula apenas é um armazém, é um depósito, vamos dizer, de bile. Quem produz a bile é as células hepáticas, o fígado. Então, o fígado produz a bile, deposita lá na vesícula biliar. Quando você come algum alimento que contenha gordura, chegou no estômago, libera um hormônio CCK, colecistoquinina, que vai à frente avisando o fígado, a vesícula, ó, tá chegando gordura aí no duodeno, tá chegando gordura aí no intestino delgado. E então a vesícula contrai e libera a bile para a emulsificação da gordura. Mas você já pensou, você mesmo profissional de saúde, o que é a bile? A consistência da bile, do que ela é constituída, do que ela é formada, né? Esse fluido biliar? A bile é uma combinação de sais biliares com colesterol e uma substância chamada de fosfolipídios. Fosfolipídio. Numa palavra mais simples, lecitinas. Se na sua dieta tem um alto, vamos dizer, consumo de colesterol, de gorduras ruins, de gorduras saturadas, de alimentos gordurosos, se na tua dieta tem um alto consumo de carboidrato, de misturas incompatíveis que geram álcool, e uma pobreza de fosfolipídio, uma deficiência na ingestão de lecitinas. Lecitinas? Onde tem lecitinas, professor? Ah, em muitos alimentos. Nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, na gema do ovo, nas leguminosas, como por exemplo a soja, é uma referência em fosfolipídio, em lecitinas. Hoje, comercialmente, existem algumas lecitinas sendo exploradas. A mais comum, a mais popular, é a lecitina de soja. Ok? E então, se tiver pobreza em lecitina e excesso de gorduras, de carboidratos, excesso de leite com muito cálcio, acaba ocorrendo, então, calcificações, né? Esta bile, primeiro, ela deve ser líquida, fluida, mas muitas vezes ela começa a engrossar. O exame lá acusa, não tem pedra, mas tem barro biliar. A bile está grossa, densa, e já não passa livremente pelo colédoco, pelo canal que vai para o do fígado, da vesícula, para o duodeno. Ok? E aí ocorre, então, a precipitação desse barro biliar, transformando-se em cálculos, em pedras. Mas agora o que te interessa nesse vídeo? Como limpar o fígado e a vesícula biliar. Em primeiro lugar, parar de sujar. Mudar o teu estilo de vida, cuidar da tua alimentação, eliminar o álcool da tua vida. Sou totalmente contra a ingestão alcoólica. Eliminar as frituras do teu cardápio. Os alimentos fritos
além de danar ao fígado, de lesar ao fígado, de provocar problemas hepáticos, são altamente danosos ao nosso sistema circulatório. Até a sua estética. Você sabia que os pés de galinha, as rugas, têm muito a ver com frituras? Com uma substância chamada de acroleína, liberado quando você coloca o óleo, a gordura em altas temperaturas. E, acima de tudo, uma coisa que você precisa aprender nesse vídeo: diminuir a ingestão de carboidratos, principalmente carboidratos simples, açúcar, açucarados, doces, achocolatados, pizzas, né, massas, macarronadas, pastéis, tá? E também o suco de fruta. Primeiro esses artificiais, mesmo os ditos naturais de caixinha, e até o suco natural. Por que tomar suco? Né? Para que tomar caldo de cana? Eu lembro-me quando morava para fora, eu mascava uma cana. E aí eu ia mascando a cana devagarinho, 1 gomo, 2 gomos, 3 gomos. Olha, 4, 5 gomos já estava cansado. Hoje você vai lá na máquina e passa uma cana inteira, 2 canas, concentra o açúcar e toma tudo aquilo. Ou então, para que chegar numa lanchonete e pedir um suco de laranja? E aí, muitas vezes, vem alguma coisinha daqueles pequenos gominhos e você ainda devolve. Não, por favor, coa. Suco de melancia. Melancia tem 90 e poucos % de água. E você vai lá e ainda pede para coar. Só o suco. Então, sem a ingestão de fibras, sem a ingestão dos demais nutrientes, e isso em excesso, vai gerar também gordura no fígado, ok? E uma coisa interessante. Eduque o teu paladar para a ingestão de alimentos amargos. O fígado gosta de alimentos amargos. Jiló. No sul do país, na minha terra, o povo não come, não consome, nem conhece jiló. Mas é importante a ingestão de jiló na alimentação. A ingestão de berinjela, a ingestão de folhas amargas, do almeirão, daquela planta chamada punk, né? Planta alimentícia não comestível, dente de leão, né? A família dos almeirões, a catalona, são alimentos muito importantes para a desintoxicação hepática. Alimentos ricos em saponinas, como, por exemplo, aquela flor da alcachofra. A folha da alcachofra é importante, são grandes fontes de saponina. Vai ter uma função do saponáceo, de lavar o seu fígado, ok? Os alimentos amargos. Agora, um detalhe: o fígado gosta de alimentos amargos. Eu sempre digo isso no meu curso. Mas não gosta de amargura de espírito. Né? Um outro colega estará abordando o aspecto emocional ligado ao fígado. Mas deixa eu dar o meu pitaco aqui. O fígado é lugar de mágoa, de ressentimento, de raiva não expressa. Quando você diz assim: ainda não digeri essa situação, aquela pessoa ainda não me desceu, aquilo que ele me fez ainda não me desceu. Quando não digere aqui, não digere também aqui na região do fígado, ok? Outra coisa importante é não uso diário de sucos, mas por um dia na semana, aí sim, dá um tempo. Por um dia na semana, pare de comer, faça um jejum de suco. Você pode fazer um jejum de suco alternado. Por exemplo, você levanta de manhã, toma um suco de maçã rica em ácido málico, que vai trabalhar muito no teu fígado, na tua vesícula, nas tuas
cálculos biliares, alternado com suco de abacaxi rico em enzimas. Maravilha! Um jejum de suco. Um dia por semana dá um descanso para o teu corpo e isso vai dar muito resultado. E também uma monodieta. Passar um dia, 2 dias, 3 dias. Pega um feriadão aí e passa comendo um tipo de alimento somente. Você pode, por exemplo, passar com maçãs, pode passar com mamão, né? Alternada, maçã com mamão. O corpo vai agradecer, o teu fígado vai bater palma, porque você vai dar um tempo, né, nos carboidratos simples, nos farináceos, e aí vai conseguir prepará-lo para a limpeza de fígado, através de plantas específicas. Você já ouviu falar em losna, absinto, muito amarga? Me criei tomando losna na marra. Quando a gente estava meio doente da barriga, a mãe fazia aquela xicrinha de chá, 2 dedos, né? 2 dedinhos de chá de losna. Ó, toma isso aí. A gente não queria tomar, na base do puxãozinho de orelha, na base do cascudo. A mãe obrigava a gente a tomar o chá de losna. Atenção, a intenção era boa, mas estava errado. Losna em excesso, dessa forma, chega a ser tóxica. Então, eu criei um método de fazer a cura do chá de losna. Olha só, você faz um chá de losna, infusão pela manhã, um punhado de losna, água fervendo em cima, deixa a infusão até esfriar. E aí você marca no relógio. Por exemplo, 8 horas da manhã, um gole de losna. Um gole bem criado, um bom gole, né? Um gole, uma colher de sopa grande, bem cheia, de losna, de chá de losna. 9 horas, outro gole de losna. 10 horas, 11 horas, meio-dia, de hora em hora, até a hora de você ir dormir. Um dia inteiro. 3 dias alternados por semana, tipo segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. E 4 semanas no mês. Todo mundo usa losna para fígado, para vesícula, para o problema digestivo. Você vai se assustar com essa cura de losna. Em primeiro lugar, vai liberar um esconderijo dos ventos. Você vai começar a colocar muitos gases para fora. E de repente, pigarro, muco, catarro. A losna limpa até o pulmão, limpa os seios da face, começa a colocar muco para fora. Interessante que quando eu trabalho fígado, no curso de iridologia, eu mostro o fígado, lado direito, e na íris, se você fazer um eixo, né, do lado direito enviesado, você vai dar na região dos seios da face, na região da visão, na região dos sinos. Quando você trata o fígado, você limpa a sinusite, limpa a rinite, melhora até a visão quando você trata o fígado. E a cura de losna pode te ajudar nisso. Agora eu quero te falar sobre lecitinas, a ingestão de lecitina. Então eu disse, tem lecitina de ovo, tem lecitina nos alimentos, mas comercialmente existe a exploração da lecitina de soja. A mais comum é aquela em forma de gel, muitas vezes vem em pacotes, que é usada na indústria de alimentos. Nem tem fins terapêuticos dessa forma. Depois ela é refinada e aí nós temos uma presença maior de fosfolipídios em forma de cápsula gelatinosa. Mas a mais pura lecitina de soja ocorre quando eles precipitam esse gel em acetona e aí forma um granulado contendo até 98% de fosfatídeo, de fosfolipídio. É a mais pura lecitina que existe. Lecitina de soja granulada
pura. Porque existe aí no comércio uma adocicada, aromatizada, com cacau, marronzinha. Não, não é essa. Lecitina de soja granulada pura. E o que a lecitina de soja granulada pura faz? Ela desengordura o fígado. É a minha grande ferramenta para limpar o fígado. Inclusive, baixa níveis elevados de colesterol oxidado. Placas de gordura na circulação, ok? E depois, lentamente, ela começa a amolecer os cálculos da vesícula biliar. E ele vai sair lentamente pelas fezes. Se você apenas tem barro biliar, ela vai fluidificar essa sua bile. Fantástico a lecitina de soja. Ah, professor, mas não acredito que você usa soja. Existe uma neura na atualidade contra a soja. E essa neura foi criada tendenciosamente, porque a soja é um alimento que se contrapõe à proteína animal. Então criaram-se uma neura, né? Ah, mas a soja tem muitos fitatos, mas feijão também tem. O fitato está ali com um propósito, isso é outro estudo, outra coisa à parte. Ah, mas a soja é transgênica. Bom, aí é outra história, eu estou falando de soja. Quando eu falo de morango, eu falo de morango, eu não estou falando de morango envenenado. Quando eu falo de tomate, de licopeno, eu falo de tomate. Não estou falando de tomate envenenado. Né? Transgênico tem o milho, tem o arroz, tem feijão, tem papaya, mamão papaya transgênico, tem muito mais coisa transgênica que você não sabe. Isso é outra história. Mas eu estou falando da soja pura, orgânica. E se você procurar lecitinas granulada, tem no mercado de boa qualidade, né? Livre de transgênicos. Mas a lecitina granulada é a grande ferramenta para a limpeza de fígado. E uma coisa já vou te adiantar, não é o assunto do vídeo. Ao mesmo tempo que você está tratando o teu fígado, a tua vesícula, uma terça parte do nosso cérebro, uma quinta parte dos nossos nervos é constituído de lecitinas. Excelente para o cérebro, para a memória, para a transmissão neural, para a prevenção do alemão, do Alzheimer. Beleza? Mas isso é outra história. Uma coisa que ninguém imagina, chá de camomila. É chá de bebê, é chá para criança. Uma plantinha inocente tem um alto poder de desmanchar pedras da vesícula biliar. Se você fez cirurgia da vesícula e guardou aquelas pedras duras, férreas, mergulhe-as num chá bem forte de camomila por uns 2, 3 dias. Desmancha. Olha só. E se você combinar a camomila com o dente de leão em forma de chá, e também a jurubeba, ou o chá dos frutos da jurubeba, ou o chá da raiz da jurubeba, associado à ingestão de lecitina granulada, fantástico para você limpar o fígado e desmanchar os cálculos da vesícula biliar. Uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, mas o verdadeiro azeite de oliva extra virgem, o puro, verdadeiro importado. Uma colher em jejum e uma ao deitar. Amigo da vesícula biliar, amigo do fígado. E a planta que é a grande sensação nos últimos anos para todas as doenças hepáticas. Limpeza de fígado, hepatites, inclusive as virais, fibrose e cirrose hepática. Cardamariano. Hoje é vendido em farmácias isolado a silimarina, que é o princípio ativo do cardamariano. Eu gosto de indicar a planta, o extrato de cardamariano, geralmente na dose de 250 miligramas numa cápsula, extrato seco, uma cápsula 3 vezes ao dia. Há casos que, particularmente, eu indico até mais, embora digam que não se deva, ok? Mas numa avaliação pessoal até indico mais. Cardamariano, a grande sensação
dos últimos anos para o fígado. Aloe vera, a babosa, da maneira correta, a verdadeira babosa, limpa o fígado e a vesícula biliar. Isso é uma outra coisa que você precisa colocar no teu protocolo. E aí eu termino com alguns florais. Eu gosto muito desse floral daquela empresa Physioquantic, Hepato Detox. Vai trabalhar o fígado. Eu nem coloquei aqui, eles têm um outro específico para bilis, para vesícula biliar, o bílio. Mas o Hepato Detox, eu sou muito ligado, né, trabalho muito com ele. E da outra empresa que trabalha com fitoflorais, com plantas associadas a florais, o Hepatoagla, onde tem essência vibracional de cardo mariano, de dente de leão, de camomila, de alcachofra, plantas que trabalham muito bem a área hepática, ok? Você já ouviu falar em enema de café? Enema? Enema? O que é um enema? Um clister. Antigamente se fazia muito, né? Lavagem intestinal. Agora, você fazer um enema, uma lavagem intestinal com café, tem um grande poder na limpeza de fígado. Por quê? Já vou lhe mostrar. Antigamente era muito comum você encontrar esse equipamento, né? Uma mangueirinha, um recipiente para água, para o chá, que a gente usava para fazer, né, os enemas. Eu trabalhei, eu administrei, eu fui sócio de um hospital naturista, onde nós trabalhávamos muito com limpeza intestinal e usávamos também o enema de café, tá? E aí você vai introduzir no ânus, introduzir no reto, né? E vai segurar. Eu já vou passar aqui como fazer o enema de café. Para preparar um enema de café, é necessário conseguir café orgânico. Você consegue nas boas lojas naturais, torrado em grãos ainda. Moa umas 3 colheres de sopa e depois coloque a ferver em 1 litro de água. Deixe ferver uns 3 minutinhos em fogo alto e mais uns 15 minutos em fogo brando, em fogo baixo. Depois de fervido, você deixa, né, ficar morninho ou na temperatura ambiente, coa ele num guardanapo, num paninho, né? E complete a água boa, até completar 1,5 litro, para tentar introduzir aquele 1,5 litro pelo ânus, pelo reto. Tem gente muito fresquinha. Colocou um pouquinho, ai, dá uma cólica, ai, não aguento, não aguento. Tenta segurar. O ideal era você segurar pelo menos 15 minutos. Você deve ficar numa posição em que seja confortável, e aí você vai segurar por 15 minutos para depois expelir. O efeito desse colema, essa lavagem de colo, desse enema de café, é muito grande na desintoxicação intestinal e hepática, pois atrai para a porção final do sigmoide a bile, juntamente com muitas toxinas presentes no fígado. Olha só. Então, se você observar, olha a irrigação de sangue que parte lá do fígado para o trato intestinal, mas especialmente para essa porção final aqui, ó, né? Para o sigmoide, para o reto e o sigmoide. Essa introdução de enema de café, no máximo ela vai tomar essa primeira porção, mas limpando essa primeira porção, atrai a bile e as toxinas do fígado para esta porção intestinal. Ok? Agora, para terminar o nosso vídeo. Limpeza de fígado. Falam tanto por aí. Cuidado. Essa limpeza de fígado que você fica aí dias sem comer, depois toma.
óleo puro, azeite de oliva em quantidade, misturado com limão, depois óleo de rícino. Olha o que vai acontecer. Você fica lá em jejum, sem comer gordura. De repente você introduz uma quantidade de gordura mesmo boa no teu estômago. Libera aquele hormônio CCK e vai e avisa a vesícula. Está chegando gordura. E a vesícula dá uma contração para expelir a bile. Se tiver cálculos dentro da vesícula, pequenininho, vai passar. Se tiver cálculo grande, não vai passar, você vai ter muita cólica. E se tiver um cálculo mais ou menos, um cálculo médio, ele pode entrar no canal e aí descer, e olha aqui, ó, ele passa dentro da cabeça do pâncreas para desembocar aqui no duodeno. E o risco de trancar dentro da cabeça do pâncreas, meu amigo, minha amiga, é muito grande. Aí você tem uma cólica, vai ao médico, vai num postinho que te atende correndo, te dá um Buscopan, um outro remedinho e vai para casa. Não bem identificado, uma pancreatite aguda pode matar em poucas horas. Portanto, muito cuidado com isso. Aquilo que eu ensinei até agora trabalha lentamente, sutilmente. Você acumulou isso do decorrer de anos. Como é que você quer limpar de uma vez só? Então, vamos fazer um trabalho bonitinho, devagar, e você vai conseguir fazer a sua limpeza de fígado. Um princípio fundamental da naturopatia, que eu sempre apregoo nos meus cursos. Primum non nocere. Em primeiro lugar, não faça nada que possa causar algum mal à saúde do seu interagente. Ok? Grave isso. Não faça nada que possa causar algum mal para o seu interagente. Ok? Deixa eu descompartilhar a tela. Foi uma alegria muito grande poder compartilhar com você estas poucas orientações, que eu tenho certeza que fará uma diferença muito grande na sua vida. Todos nós deveríamos fazer uma desintoxicação hepática a cada 4, 6 meses, dessa forma, pelo menos, ok? Um abraço, nos encontramos por aí.